E nestes tempos de pandemia, de contração económica e de insegurança em relação ao futuro, o líder do PSD tem assumido uma posição de colaboração e não de oposição, como o próprio já fez questão de sublinhar. Foi também o primeiro líder a falar de um governo de salvação nacional. Boa noite, Rui Rio, em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa noite. Nós hoje ficámos a saber em que moldes será retomado o ano letivo. O senhor concorda com o que foi anunciado ou defende uma solução diferente, mais na linha daquela que ouviu dos especialistas, que queriam uma reabertura que começasse, por exemplo, pelo básico e pré-escolar, tal como vai ser feito por outros países? Aquilo que foi a reunião ontem com o Primeiro-Ministro e com o Ministro da Educação, sinceramente entendo que a solução é uma solução sensata. Nós vamos ter de monitorizar a forma como tudo isto vai evoluir. Estamos a falar numa abertura para o secundário e para já até só o 11º e 12º. Vamos ver como é que é o décimo ano. Estamos a falar numa abertura que é quase daqui por um mês, portanto ainda falta muito tempo. E, portanto, só nessa altura, daqui por umas 3 semanas, é que podemos ter uma opinião sustentada se este modelo que está pensado vai funcionar ou não vai funcionar em termos de aulas presenciais. No que concerne ao básico, eu acho que temos de ser mais cuidadosos. Há um ponto que nós colocamos ao Primeiro-Ministro que para mim é absolutamente essencial e que eu começaria o raciocínio de trás para a frente. Ou seja, nós não podemos sacrificar o futuro dos jovens. Até podemos sacrificar um bocadinho o presente. O futuro não podemos sacrificar. O que é que isto quer dizer? Tem de ter aulas, é certo, mas tem de ter também avaliação. Porque se não houver avaliação, se houver as passagens administrativas que houve a seguir ao 25 de Abril, nós estamos a penhorar muito o futuro dos jovens. Então, não adianta passar sem se saber, não é? Temos de que forma? Temos da forma como está desenhado, desde que seja realmente posto em prática, porque vai haver alguma avaliação, não vai ter o rigor do costume, nem podia ser, isso compreendemos, mas tem de haver alguma avaliação. Ou seja, passagens administrativas dá a ideia que somos muito simpáticos, mas depois isso é muito mau para o futuro das pessoas, porque as pessoas depois vão passando de ano em ano, já vêm, como se dizia antigamente, mancos de trás, não conseguem acompanhar as matérias, é terrível. E, portanto, nós temos de ter isso em atenção e no desenho que está a ser feito pelo Governo, esse pormenor está lá, aliás, pormenor, não, para mim é por maior, se me permite, acho que está lá. Agora, daqui por 3 semanas é que nós todos estamos em condições de ter uma opinião formada em função daquilo que for a evolução da doença, não é? E essa perspectiva em relação à educação estende-a também a uma perspectiva mais geral de quando podem ser levantadas as medidas mais restritivas para a população em geral? Tenho alguma dificuldade em dizer isso, como temos todos alguma dificuldade. Eu diria que o estado de emergência, a renovação do estado de emergência daqui por uma semana e tal, vai ter de ser, em minha opinião. Agora, nós podemos ter o estado de emergência e as medidas poderem ser aligeiradas. Não sei se vai ser possível aligeirar as medidas e queria, aliás, aqui aproveitar e fazer um apelo a todos os portugueses que têm estado a cumprir e que estas notícias, eu não era tão otimista quanto ouvi agora nas notícias todas da imprensa internacional, mas pronto, mas é verdade que os números são os números menos graves do que eram e a evolução aparenta estar a ir no sentido positivo. Que as pessoas não se entusiasmem, digamos assim, e não confiem demais nesta evolução e deixem de cumprir. Se nós estamos a ter uma evolução positiva é porque os portugueses estão a cumprir. E esse é um pedido que eu faço a todos os portugueses. Vamos continuar a cumprir, porque se estamos a ganhar é porque estamos a cumprir. Se deixamos de cumprir, podemos não conseguir ganhar. E isso é fundamental. Isto que eu espero que todas as pessoas lá em casa estejam a ouvir, é fundamental continuarmos com esta disciplina. Custa, eu sei que custa para muitas pessoas. Para algumas não custará muito, mas para a maioria custa. A casa não é muito grande, estão mais que uma pessoa lá dentro de casa, em casas pequenas, muito tempo em casa. Eu compreendo, mas tem de ser. Tem de ser e nós estamos a conseguir resultados satisfatórios, não é? E é uma mensagem que é passada todos os dias e que está a ser ouvida. A sua frase, no combate a esta crise, o PSD não é oposição, é colaboração. Ouvimos-la há pouco. Sim. O senhor está disponível para viabilizar um orçamento suplementar? Naturalmente que estou disponível para viabilizar um orçamento suplementar e diz bem, não é retificativo, é mesmo suplementar, porque vão ser precisos muito mais verbas, é acrescentar àquilo que é o orçamento que há poucos dias entrou em vigor. Naturalmente, com isto não estou a dizer... Com que condições?
Está Pois, disponível em que com isto- termos e com que condições? Com isto não quero dizer que o Governo pode apresentar o orçamento suplementar que muito bem entender, que o PSD está às ordens e vota a favor de tudo. Assim como eu antes não dizia voto contra o orçamento antes de o saber, tenho de o conhecer, agora também não digo o contrário. Voto a favor mesmo sem conhecer. Terei de conhecer. Mas a latitude para aprovar é muito grande porque nós precisamos mesmo, neste momento, que o Estado tenha um papel muito, muito forte. Aliás, aqueles que são liberais ou neoliberais, vejo muitos deles agora a pedir subsídios do Estado e deixam o neoliberalismo para o lado. Portanto, não há duas dúvidas que neste momento é o momento do Estado cumprir um papel. E para isso é essa preciso um posição orçamento também, suplementar. também lastra ao orçamento de Estado para o próximo ano. Estamos a cerca de meia dúzia de meses do debate e da votação. E o outro, com certeza, o orçamento de Estado 2021 vai, e não só 22, 23, vão ser orçamentos de Estado muito condicionados por aquilo que nós estamos a passar agora neste momento. E quanto mais tempo demorarem o estado de emergência e as medidas inerentes ao estado de emergência, mais longa vai ser a recessão e mais difícil vai ser a recuperação lá à frente. Portanto, todos nós temos de ter consciência disso e um partido da oposição responsável e um líder da oposição responsável tem de ter consciência disso e não deve fazer, digamos, uma dificuldade enorme e criar dificuldades ao país apenas para criar dificuldades ao governo. Não. Nós não vamos aceitar tudo, digamos assim, ou melhor, podemos aceitar tudo, depende do que for proposto. Vamos ser críticos, mas vamos ter uma latitude muito grande, porque eu não estou, digamos, é preciso que as pessoas entendam. Eu não estou a colaborar com o Partido Socialista, digamos assim, ou a cooperar com o Partido... Eu estou a cooperar com o Governo de Portugal em nome de Portugal. É Portugal que está na minha mira. E, portanto, tem de estar Portugal em primeiro, como eu sempre disse, acima de tudo. Portanto, não vender, digamos, as nossas ideias ao desbarato, não é isso, mas sentido da responsabilidade. Isso é absolutamente vital. E, olha, devo-lhe dizer, por exemplo, que na sessão parlamentar de há 2 dias, ou de ontem, até foi de ontem, da maratona, o Partido Socialista, repare neste pormenor, votou contra tudo aquilo que o PSD propôs. Tudo, não passou uma. E votou com a esquerda muita coisa. Acha que eu agora vinha para aqui desatar a atacar o Partido Socialista e o Governo com estados de alma porque trataram mal o PSD e não fizeram aquilo que eu acho que deviam ser? Não, isto não é para estados de alma. Isto é para olhar ao interesse nacional. E, portanto, quiseram votar contra tudo, votaram contra tudo, fizeram enfim, coisas que eu não concordo, mas eu não vou abandonar aquilo que é o interesse nacional e a colaboração. Rui Rio, e quanto às reformas estruturais que o senhor há tanto reclama, haverá consenso para as fazer de forma a reforçar a produtividade, a competitividade da economia portuguesa, que vai, de facto, precisar dela? E, se sim, quais são as mais urgentes? Neste momento, repare, não há condições nenhumas para fazer reforma nenhuma, como é evidente. Sim, claro. A seguir, quando iniciarmos a retoma, aí nós vamos ter de fazer algumas reformas no quadro da economia que vão ter mesmo de ser empurradas pela necessidade. As outras, designadamente, reforma do sistema de justiça, reforma da segurança social, reforma do sistema político. Vamos ver como é que é o xadrez político de Portugal no futuro e se há condições para fazer, enfim, reformas fundamentais para o nosso futuro ou se vamos ficar apenas amarrados àquelas que, infelizmente, vão ter mesmo de ser por força da situação económica em que o país vai mergulhar ou está a mergulhar, digamos assim. A SEDES ainda hoje dizia que essas reformas eram urgentes. Hã? A SEDES ainda hoje falava na necessidade dessas reformas urgentes, precisamente por causa da produtividade e do relançamento da economia de que lhe falava. Sim, mas isso está a ligar mais às questões de ordem económica. E eu concordo. Imagina, a questão do sistema político já não está tão ligada a isso, a questão da segurança social estará, a questão do sistema de justiça está em parte, já não está tanto assim, em parte está, em parte não está, mas isso vai ter de ser tudo avaliado. Tudo vai ser diferente agora se nós quisermos relançar a economia e nós próprios no PSD, através do Conselho Estratégico Nacional, estamos a começar a desenhar a possibilidade de algumas medidas, porque é que eu digo possibilidade? Porque não temos o desenho à nossa frente, não sabemos em que situação vamos estar. Algumas coisas já percebemos que vai ser assim, outras ainda não sabemos a dimensão do que temos pela frente e, portanto, estamos a começar a ver medidas
fundamentais. Estas medidas que agora estão implementadas e outras que nós sugerimos fossem complementadas, têm a ver com a necessidade de dar liquidez à economia, manter as empresas a funcionar apesar da quebra de receitas, para que não pare tudo. Portanto, dar liquidez e dar rendimento às pessoas. Não pode ser o rendimento todo, mas algum rendimento às pessoas. É fundamental. A seguir, vêm as medidas de retoma, de relançamento da economia, que são muito, muito, muito importantes, como é evidente. E que o senhor já disse que as vai divulgar depois, disse já que as vai divulgar depois de ter apresentado aquelas que foram para dar a resposta mais emergente a esta crise pandémica. Em relação à próxima fase da retoma, dê-me, por exemplo, um exemplo de uma boa medida nesse campo, defendida por si, que não esteja na linha das que antevê que o Governo possa aplicar. Isso não sei, não sei aquelas que o Governo possa vir a aplicar, porque o próprio Governo neste momento também não tem o quadro, tal como nós não temos o quadro, também não tem condições completamente para o fazer. Agora, aquilo que nós podemos fazer já, e são duas medidas que nós também sugerimos, aquilo que podemos fazer já é procurar o financiamento dessas medidas. Isso podemos pensar já, está a ver? Ou seja, digamos que nós temos de ter uma origem de fundos para depois aplicar esses fundos. A forma como aplicamos esses fundos, naturalmente, que vai depender da situação que vamos encontrar. Agora que vamos precisar dos fundos, vamos precisar. E, portanto, pensar a forma da origem de fundos, isso sim, e depois a sua aplicação. E essa forma de origem de fundos passa necessariamente muito pela Europa. Isso é inevitável. A sua bandeira às eleições foi o choque fiscal, como nos lembramos. Se o PSD tivesse vencido as eleições, neste momento, Rui Rio, neste momento, essa seria uma promessa que não poderia cumprir? É difícil. É quase impossível cumprir por uma razão muito simples. A nossa proposta de redução dos impostos assentava na folga que o crescimento económico nos dava para o podermos fazer. Ora bom, nós neste momento o que não temos justamente é crescimento económico. O que nós temos é decréscimo do produto interno bruto. As pessoas estão paradas, não estão a trabalhar e, portanto, como uma grande parte das pessoas estão paradas, não estão a trabalhar, a folga que nós tínhamos desenhado e que o país tinha não existe. Portanto, eu não era honesto se dissesse que tinha condições com este enquadramento de fazer a mesma coisa que poderia fazer com outro enquadramento. Naturalmente, que não tinha essa possibilidade. Agora, que vai ser preciso desenhar também no quadro fiscal as melhores soluções para a retoma, isso vamos. Rui Rio, eu gostaria aqui de um esclarecimento, porque eu penso que não tenha ficado absolutamente claro. Quando o senhor disse à RTP que quando o país entrasse em crise económica iria precisar de um governo de salvação nacional. E eu pergunto-lhe isto no interesse do país em geral e, obviamente, dos seus votantes em particular, que querem ser esclarecidos sobre o que o PSD fará quando fala em governo de salvação nacional, quer dizer exatamente o quê? Está a pensar em alguma solução em concreto? Não, aí há uma confusão. Aquilo que eu estou a pensar, quando eu falo em governo de salvação nacional, eu não estou a pensar, digamos, em formas de governo. Eu estou a pensar na palavra portuguesa que significa salvação. O governo que estiver em funções vai ser um governo de salvação nacional. Porquê é que vai ser um governo de salvação nacional? Porque Portugal, e a Europa toda, mas Portugal vai ficar numa situação económica tão difícil, tão difícil, tão difícil, que obviamente a lógica de governação a seguir é uma lógica de salvação nacional, porque o país, a economia nacional vai ficar numa situação terrível. E por isso é que o governo, seja ele qual for, foi o que eu disse, e até disse, até pode ser o mesmo, claro que pode ser o mesmo, seja ele qual for, a lógica de governação é uma lógica de salvação nacional. Depois houve muitos comentadores e etc. que dizem, bom, o que é que ele quer dizer com isto? Um governo com estes, com aqueles, com os outros? Não, não é por aí que eu estou a pensar. O que eu estou a pensar é a situação do país vai ser uma situação difícil. Ou seja, está a afastar a ideia de um governo de bloco central um pouco à imagem daquela que conhecemos dos anos 80, entre Mário Soares e Mota Pinto. Nem estou a afastar, nem estou a promover, nem estou a pensar nisso. E acho que neste momento não se deve pensar nisso. Isso é sempre uma solução um bocado contra a natura, não é? E será também numa circunstância destas. Agora, é muito difícil nós antevermos aquilo que vai acontecer e a situação social em que o país vai estar, a situação económica. É muito difícil de antever. E, portanto, aquilo que é mais prudente, direi mesmo até mais inteligente, com mais bom senso, é
não tentar desenhar cenários que nós não temos noção nenhuma do como vão ser. Agora, tenho noção de uma coisa, isso foi o que eu disse, a lógica vai ser de salvação nacional, ou seja, vai ser uma lógica de reequilíbrio. Agora não é só de reequilíbrio das finanças públicas, é de relançamento da economia portuguesa como um todo. É uma tarefa muito grande, quer dizer, não há memória. Mas para isso, Rui, foram necessárias mais do que a força do PS em minoria e for necessária o apoio ou um acordo com o PSD, o que percebo das suas palavras é que não assume que estará disponível, mas também não descarta qualquer possibilidade. Eu assumo uma coisa que digo desde o princípio que estou na vida pública, particularmente neste cargo. Eu não estou aqui, não é, por mim. Eu, com o currículo que já tenho, com a idade que já tenho, eu não estou aqui para atingir o que quer que seja por mim. Eu estou aqui para ajudar o país. E calhou de exercer esta função numa altura em que o país precisa de todos nós. E, portanto, precisa de mim também. E eu tenho de ser coerente. Aliás, só sei ser assim. E é assim que eu me sinto bem. Eu tenho de ser coerente com tudo aquilo que disse. E pronto, para servir o país. Eu, neste momento, não estou em governo nenhum e estou a fazer por servir o país e dar uma ajuda para sairmos disto. E não estou em governo nenhum, não tenho que estar. Rui Rio, para terminarmos, há aqui uma informação de última hora, que há um acordo no Eurogrupo. Não há Corona Bonds, o que há é um acesso sem constrangimentos ao Fundo de Resgate da Zona Euro para financiar as medidas de combate à epidemia, portanto, na área, sobretudo, da saúde. Uma primeira reação, se puder. Repare, está-me a dizer agora, se eu estou a entender aquilo que está a dizer, não é importante que se chame Corona Bonds ou se chame o que é. As pessoas falam em Corona Bonds e nem sabem bem o que está por trás disso. Digamos, é uma espécie de um slogan. Aquilo que é preciso é que haja, neste momento, que haja financiamento às economias da União Europeia, porque se não houver, por via da União Europeia, um país como Portugal, um país como a Itália, que tem níveis de dívida pública absolutamente brutal, se são largados no mercado, as taxas de juros sobem de uma forma brutal. E se é que conseguem financiamento a partir de um dado patamar. Portanto, é fundamental que a Europa tenha soluções financeiras para financiar como um todo e, em particular, aqueles que naturalmente têm mais dificuldade. Essa forma, a isto que eu estou a dizer, responde. Corona Bonds, o que está subjacente é uma coisa diferente, que para mim não é necessário, muito necessário, no momento presente, para responder à liquidez necessária, que está aqui uma resposta. Agora, a seguir, para a retoma, aí é que a coisa tem de ser mais estruturada. Agora, repito, é fundamental que a solução seja europeia, sob pena de se agravarem ainda mais todas estas desigualdades entre países que já hoje existem. E aí, devo-lhe dizer, no caso português, que tem uma dívida pública que neste momento anda à volta de 120% do PIB, neste momento até já anda próximo de andar mais por causa de tudo que já está a acontecer, mas que andava à volta dos 120, vai passar rapidamente para muito mais e isso eleva as taxas de juros para um patamar muito grande, se não for a Europa a assegurar. Devo-lhe dizer que, se as taxas, como Portugal tem uma dívida muito grande, qualquer percentagenzinha de aumento da taxa de juros dá logo uma carga brutal, que significa mais impostos que nós temos de pagar. Portanto, é um elemento nevrálgico nisto tudo. E, portanto, exige-se mais Europa, sobretudo neste momento. Rui Rio, e isso é indiscutível. Do PSD, em direto dos estúdios de Matosinhos. Muito obrigada, Rui Rio. Muito boa noite. Muito obrigado.